E nós vamos falar de um tema assim que o Senhor colocou no nosso coração, que a gente tem percebido muitas vidas passando por isso, que é a insatisfação. Por que que as pessoas andam tão insatisfeitas? O que está acontecendo com as pessoas? A gente, por exemplo, que convive com pessoas melhor, né, de situação financeira mais precária, todo mundo insatisfeito. Nós tivemos esse final de semana ministrando um seminário de cura interior e libertação ali na igreja do Ministério Pedras Vivas, e a gente percebe a insatisfação, a tristeza, o choro, a dor de tantas vidas, né? Mas quando a gente vem para a palavra, vem para a Bíblia, a gente vê essa dor, essa angústia também no coração do salmista. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 42, que nós vamos ler e vamos ver isso. Quem for achando vai ficando de pé. Salmo de número 42. Vamos ver aqui o grito da alma do salmista, quando ele diz: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Derrama a minha alma dentro de mim ao lembrar-me de como eu guardava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Minha alma está perturbada dentro de mim, por isso me lembro de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite, seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Meus ossos se esmigalham quando meus adversários dizem sem cessar: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor fale conosco, ministra a nossa alma, cura o nosso ser. Cura-nos, ó Deus, nós queremos receber a tua cura, em nome de Jesus. Podeis se sentar. Amém. Glória a Deus. Então, como eu estava falando, cada dia mais nós percebemos as pessoas insatisfeitas, uma geração de pessoas insatisfeitas, reclamonas, né? Maldizentes, o tempo todo. E se nós não tomarmos cuidado, nós também nos tornamos esse tipo de pessoa. E às vezes, mesmo conhecendo o Senhor Jesus, nós nos tornamos aquelas pessoas que ficam reclamando, choramingando, falando só do que é ruim, e a gente vai se perdendo no caminho. E a nossa alma vai se entristecendo. E eu quero falar um pouco sobre isso, como lidar com essa insatisfação. O que nós podemos fazer? A gente percebe que Davi estava passando um momento muito difícil aqui. Ele estava passando uma luta e parece que o céu estava de bronze, né? Você já passou por isso? Às vezes a gente passa por umas lutas, a gente ora, a gente busca o Senhor, bate na porta, mas parece que o céu está de bronze e Deus não responde. E os nossos inimigos zombam de nós e dizem: onde está o Deus dele? Cadê? Por que que não faz nada por ele? Não é? E Davi estava sentindo isso. Mas ele aprendeu a falar com a alma dele. Você vê o que ele diz? Por que estás abatido, a minha alma? Por quê? Espera em Deus, aquieta a alma. A gente tem que aprender a fazer isso, a gente tem que aprender a mandar a alma da gente aquietar. Mas eu quero falar aqui um pouquinho com você sobre quais são os motivos que nos levam, não é, a ter essa insatisfação. Queridos, a insatisfação, ela é alimentada dentro de nós.
Se você ficar insatisfeito e você não fizer nada, você vai alimentando essa insatisfação dentro de você. E eu quero dar uma dica para você hoje, para você parar de ser uma pessoa insatisfeita, se você é uma pessoa insatisfeita. Porque quem tem Jesus no coração não pode ser uma pessoa assim. Então vamos pensar um pouquinho nesses motivos. Quais são os motivos, né, da nossa insatisfação? Primeiro motivo que eu quero destacar é o desejo de sempre ter mais. Lá em Eclesiastes 6,7 diz: todo o trabalho do homem é para a sua boca, contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Ele está sempre correndo atrás de mais, de mais. Ele sempre quer mais. Então, este é um dos maiores motivos da insatisfação. A pessoa não fica contente com aquilo que ele tem. Ele tem algo, mas ele quer outra coisa. E quando ele alcança aquilo, ele quer outra coisa o tempo todo. Querido, você querer outras coisas não é errado. Não é? Vamos supor que você comprou uma bicicleta, mas você quer comprar um carro, tudo bem. Só que você não pode ficar triste por causa da bicicleta, porque você ganhou uma bicicleta, você tem uma bicicleta. Então você não pode ficar insatisfeito, você não pode ficar triste, não é? Porque você não tem aquilo que você quer. Você tem que se alegrar com o que você tem. Você tem que agradecer ao Senhor por aquilo que você tem. E à medida que você vai agradecendo ao Senhor, o Senhor vai te acrescentando outras coisas e aquilo que você necessita. A palavra do Senhor diz isso, né? Que o Senhor, em sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então Ele supre a sua necessidade, Ele supre a minha necessidade. Então muitas vezes, irmãos, esse querer mais, isso é ganância. Vocês estão observando aí o que está acontecendo no Brasil, não é? Na política. Gente, vamos pensar aqui junto, esses políticos precisavam roubar desse jeito. Precisava roubar nada, né? Mas que se roubasse, gente, roubasse um pouquinho, mas eles roubaram milhões, trilhões. E quanto mais roubam, mais querem roubar. Lapidar o país, não é? E nós? Às vezes o Senhor está nos dando, nós temos muitas coisas, mas a gente está insatisfeito. A gente quer outras coisas e não fica feliz, sabe? É tudo em detrimento daquilo que a gente quer. E isso vai gerando na nossa alma o quê? Angústia, mágoas, né? Nós, se por exemplo, querido, eu quero dizer uma coisa para você, não é? Se, por exemplo, você não tem tudo aquilo que você quer, mas você tem que ter a alegria e o agradecimento ao Senhor de tudo aquilo que você tem. Você tem uma cama para dormir, não é? Você tem o seu quarto, você tem comida, você tem perna para andar, você tem olhos para enxergar, você tem raciocínio. Quantos hospitais, quantos leitos cheios de pessoas ali vivendo uma vida vegetando. Ontem mesmo eu estive no salão e a moça que estava arrumando meu cabelo falou assim: você lembra de fulano? Eu falei, lembro. E ela me disse, olha, ela teve um bebezinho e o bebezinho nasceu com um problema sério e o médico teve que fazer uma cirurgia e eles erraram, eu acho, na cirurgia, e hoje o bebezinho está vegetando. Ele está por aparelhos desde que nasceu. Fiquei muito entristecida porque a menina estava feliz com essa gravidez, era o primeiro filho, né? Então, a gente precisa entender isso. O querer mais não é pecado, mas o querer mais e ficar insatisfeito em detrimento do que eu tenho é pecado, é errado e gera tristeza na alma e gera angústia no coração. Então esse é o primeiro fator, sabe? A gente precisa parar de querer ficar correndo atrás do vento. O Salomão dizia isso, correr atrás do vento. Quero, né? A gente não precisa de muita coisa para ser feliz. A gente só precisa mesmo de Jesus no coração, né? Glória a Deus. A outra coisa, o segundo ponto que gera também uma insatisfação muito grande, é nutrir os pensamentos ruins e as lembranças amargas. Então o que acontece? A gente vai sofrendo algumas situações e a gente vai guardando no nosso coração e na nossa mente aquelas coisas ruins. E vai pensando coisas ruins, sentimentos ruins. E aí você vai só lembrando, parece que a sua vida só tem coisas ruins. E você começa a generalizar. Um dos maiores motivos do suicídio é o pensamento generalizado. Você começa a pensar, a minha vida não vale a pena, a minha vida não vale nada, não vale a
pena viver. Isso é o sentimento de insatisfação. O sentimento de insatisfação é isso. Você parece que não vale a pena, parece que tudo que você vive não tem alegria, não tem prazer. E aí você vai generalizando. Se você pensar na morte da sua mãe, na morte do seu pai, na perda que você teve, no acidente que aconteceu, naquelas coisas ruins que estão acontecendo, na crise que envolveu o mundo, envolveu o Brasil e tantas outras coisas, o que vai acontecendo? A sua mente vai ficando muito entristecida, o seu coração vai ficando muito insatisfeito e você começa a alimentar a sua alma com a tristeza e você começa a ficar muito insatisfeito. Lá em Lamentações capítulo 3, depois vocês leem, Jeremias começou a falar das mazelas da vida. Você pode observar que ele começa o capítulo 3 só falando de coisas ruins. Mas de repente parece que o Espírito Santo de Deus fluiu na mente de Jeremias. E ele parou assim e ele disse, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. É como se ele dissesse, chega, né, de ficar pensando coisas ruins. Irmãos, eu tenho sido muito seletiva com aquilo que eu penso. Muito seletiva. Eu chego a ser até um pouco chata às vezes. Quando a pessoa começa a ficar assistindo televisão demais perto de mim, aqueles programas ruins, aqueles WhatsApp com aquelas mensagens só falando mal do governo, falando mal da pátria e não sei o quê. Queridos, eu sinceramente, eu desligo, eu não ligo. Muito dos vídeos que me manda que eu vejo que é só falando coisa ruim, eu nem assisto. Eu simplesmente deleto. Sabe por quê? Porque eu não quero alimentar a minha alma de coisas ruins. Quantas coisas difíceis já me aconteceram. Quantas coisas. Quem esteve ali no seminário hoje ouviu o meu testemunho, né? O pessoal do internato, alguns já ouviram, outros não. Nós pretendemos ministrar o seminário lá no internato, para vocês verem, mas eu passei por muitas mazelas, queridos. Desde o meu nascimento, desde antes do meu nascimento, né? Na gravidez da minha mãe. A minha mãe já tentou aborto contra a minha vida. Com 3 dias de nascida, né? Eu sofri muitas coisas, atentados de morte, muito desprezo, muita rejeição, abuso sexual na infância e tantas coisas que eu fosse dizer para você aqui, eu poderia, se eu fosse basear a minha vida, né, nesse acontecimento, eu seria a pessoa mais frustrada do mundo e a pessoa mais revoltada, e eu teria muito ódio no meu coração e eu seria muito insatisfeita. Mas um dia eu decidi aceitar Jesus como meu Salvador. Um dia eu decidi mudar de vida. Um dia eu decidi que eu queria ter uma vida em Deus, que eu queria ser feliz. E naquele dia eu decidi também perdoar todos os meus agressores. E eu perdoei. E eu disse para mim mesmo, como Jeremias disse, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E nesse mesmo capítulo, Jeremias, depois que diz isso, ele fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Bom é o Senhor para aqueles que esperam por Ele. E ele foi lembrando das coisas boas do Senhor. Talvez muitas coisas ruins já te aconteceram. Talvez você já sofreu desprezo, algumas coisas muito tristes. Mas eu quero dizer para você que muitas coisas boas também já te aconteceram. Traga à sua memória aquilo que pode dar esperança. Se você ficar trazendo à sua memória só aquilo que não te dá esperança, você vai ser frustrado, você vai ser triste, você vai ser angustiado e muitas vezes você vai até desejar morrer. É por isso que muitas pessoas desejam morrer. Elas querem suicidar, elas perdem o sentido da vida, não é? Então esse é um dos fatores, né? Trazer à memória, nutrir os pensamentos ruins e as lembranças amargas. O terceiro ponto é atitude de murmuração. Lá em 1 Coríntios 10:10 diz que não murmureis para que não sejas destruído pelo destruidor, como aquele povo de Israel foram, né? O insatisfeito, ele reclama de tudo. Reclama de tudo. Se ele chega aqui e tiver calor, ele reclama do calor. Se estiver fazendo frio, ele reclama do frio. Ele reclama da cadeira. Ele reclama do louvor. Ele reclama de tudo, de tudo. E essas murmurações, essas reclamações, elas vão soando no ouvido de Deus como algo muito ruim. Irmãos, quando a gente começa a murmurar muito, reclamar demais, quem recebe isso é o Senhor. A maior parte, não é? Se você reclama sobre a sua vida, se você reclama de você, tudo que te acontece é Deus que permite. E tudo há um propósito. Então essas reclamações, elas vão gerando mais insatisfação dentro de você e elas vão gerando mais insatisfação também às pessoas que estão perto de você. Vocês já observaram como que é ruim a gente ficar perto de gente que reclama, que murmura?
O Carlos, ele tinha um colega de trabalho que ele era tão murmurador, irmãos, ele era tão assim, de mal com a vida, tão insatisfeito, que eles chegavam lá e davam bom dia para ele, falava bom dia, ele falava bom dia nada, meu dia não está bom. Não podia dar nem bom dia para ele. Então já amanhecia o dia com aquilo dentro dele. Como vai ser satisfeito? Como vai ser feliz se você reclama de tudo? Eu queria que você pensasse nisso. Será que você tem sido essa pessoa reclamante, aquela pessoa murmuradora, maldizente? Tem uma pessoa que já falou isso, eu gostei muito de ouvir. Ele fala que a murmuração, nossa, é como aqueles barulhos dos sapos, né? E eles fazem aqueles, sei como é que chama, coachos, né? Que eles fazem uns coachos. E aqueles coachos que o sapo faz, sabe o que eles atraem? As cobras. As cobras não veem o sapo, elas vão pegar os sapos por causa dos coachos. No mundo espiritual, esses coachos representam a nossa murmuração. E as cobras representam os espíritos malignos. E quando nós começamos a murmurar, nós atraímos esses espíritos malignos. A Bíblia diz isso, 1 Coríntios 10:10, que o povo israelita, eles foram destruídos pelo destruidor, é um principado, irmão. O destruidor, depois você lá, 1 Coríntios, lê, 1 Coríntios 10:10, pelo destruidor, por causa da murmuração, atrai um espírito maligno. Você pode observar que a maior parte das pessoas que murmuram muito, elas não progridem, elas não prosperam, elas têm uma vida amarrada, porque geralmente elas amaldiçoam a sua própria vida. Então, cuidado com a murmuração. Essa murmuração que você tem, ela só vai gerar no seu coração insatisfação e mais nada. E atrair espíritos malignos para te destruir. Quarto ponto, que também leva, né, a essa insatisfação terrível no nosso coração, é a falta de fé e esperança, a falta de foco no Senhor, né? A falta de fé produz falta de esperança, que produz tristeza e insatisfação. A pessoa que não crê, né? A pessoa que não crê que as coisas vão mudar, ela é uma pessoa infeliz. Você olha para o mundo, você olha para a crise, é uma crise, né? Não vai dar certo. Você é insatisfeito, você está infeliz, você não tem fé. Você não confia na palavra de Deus, você não acredita. Então o que vai gerando no seu coração? Só tristeza, só angústia, só insatisfação. E ali você vai se tornando uma pessoa de mal com a vida. A pior coisa que tem é a gente viver feliz. A gente viver feliz é muito ruim. Tem pessoas que falam que botar corda, levanta e abre os olhos e já pensa assim, nossa, mais um dia. Tem nem coragem de levantar da cama, deprimido, puxado, né, sentindo tristeza na alma, às vezes até mesmo vontade de morrer. E alguns até fazem besteiras, né? E isso tudo é gerado por essa falta de fé, por essa falta de confiança na palavra de Deus. Mas como que a gente pode lidar com isso? Como que a gente pode se libertar, né, dessa insatisfação que parece mal crônico? Primeira coisa que você vai se libertar, que você precisa fazer, é exercer o sentimento de gratidão a Deus pelas coisas boas que Ele já te deu. Oh, quantas coisas boas já aconteceram, quantos livramentos Deus já fez. Há mais ou menos 2 ou 3 semanas atrás, o Senhor falou muito forte sobre isso. Eu chorei muito diante de Deus. Eu me lembrei do que Deus fez na vida da Bandinha, minha netinha agora no último, abolhando o que era, brincando, sorrindo, correndo, lembrando, né, que ela esteve praticamente morta, naquela 32 dias desenganada dos médicos. Eu me lembrei de um livramento que Deus fez na vida do meu filho. O meu filho foi esmagado, ele levou 7 facadas. E o Senhor livrou da morte. Literalmente, o Senhor providenciou um anjo de Deus para tirar ele daquele lugar. Ele ia ser morto. Ele ia ser morto naquela casa. Deus o livrou. Muitas vezes o Senhor me livrou da morte mesmo, né? Muitas coisas Deus fez na minha vida. E eu comecei então a orar e agradecer a Deus. E naquela noite eu chorei muito. Eu disse, Senhor, não me deixe esquecer os teus feitos na minha vida. Sabe por quê? Porque a gente se esquece. O tempo vai passando e a gente nem se lembra mais daquilo que Deus fez. Eu nunca quero esquecer o que Deus fez na vida da Mandinha. Eu quero lembrar o resto da minha vida que ela é viva porque Deus nos salvou. Eu quero lembrar o resto da minha vida que eu não fui morta no ventre da minha mãe, que eu não fui morta outras vezes porque o Senhor me salvou. Irmãos, quantos laços de morte eu passei, quantos laços de escudo
coisas boas que o Senhor fez. E o outro ponto, que é exercer, né? Que é esse exercício, né? De agradecer ao Senhor, depois trazer à memória as coisas boas e não as coisas ruins. E o terceiro, exercer a fé positiva sobrenatural, né? É ter fé naquilo que é bom, é crer. Por quê? Porque a gente vê tantas coisas do dia do Senhor. Você já observou que às vezes você tem 10 notícias boas e você tem uma vez de mim, e essa onda te derruba, e você fica muito triste, você não consegue se derrubar. Você vai dando lugar para aquilo ali. As 10 coisas boas não ajudaram essa tendência que nós temos. Então, exerça a sua fé, mas uma fé positiva. O que é uma fé positiva? Uma fé positiva é você acreditar no que é bom, você acreditar na palavra de Deus, você acreditar que o Senhor tem o melhor para a sua vida. Porque muitas vezes você tem fé no que é ruim. Você acredita que nada vai acontecer de bom. Você acredita que a sua vida nunca vai mudar. Muitas vezes eu vi isso das pessoas dizerem, no consultório mesmo, minha vida nunca vai mudar. Sempre foi assim. Eu vivia amarrada sentimentalmente, eu nunca vou ser feliz. Aí eu vivia sempre assim amarrada. E a pessoa não acredita, já está com doença, ela acha que ela não vai ser curada daquela doença. Se ela está orando para alguém, ela ora, mas ela fala que aquela pessoa não vai ter, não vai sarar. Creia que a palavra de Deus diz, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A palavra do Senhor diz que Ele nos guarda, que Ele nos protege. A palavra do Senhor diz que o justo passa por aflições, mas o Senhor livra de todas as coisas. A palavra do Senhor diz, né, que nós somos mais que vencedores em Cristo, e que maior é Cristo que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Cristo, não importa a crise que se instalou no mundo, não importa a crise que se instalou no Brasil, o que importa é que Deus é soberano. E a palavra do Senhor diz que Ele que estabelece lei, Ele que põe, Ele que tira. Irmãos, Ele pode derrubar, fazer uma barriga nesse congresso e colocar quem Ele quiser. Ele pode fazer isso. Eu creio que Ele então Ele é soberano. Creia no que é bom. Para te ver se é ruim. Sabe o que eu descobri quase sem querer? Como psicólogo, eu descobri que uma das coisas que mais machuca a alma, eu descobri como paciente mesmo. A gente vai aprender também com eles. Eu aprendi que o que mais machuca não é a depressão em si, não é a enfermidade da alma em si, mas é o sentimento, o pensamento de que aquilo nunca vai acabar. Sabe por quê? Porque eu atendi um homem que estava com depressão profunda. Ele tinha um desejo de morrer, ele estava à beira de um suicídio. Ele já tinha ido muitos psiquiatras, tomado todos os tipos de psicotrópicos e ele não melhorava a depressão. Quando ele veio para mim, ele me deu, sempre tinha como ele me deu um saco de remédios, que ele começava a tomar, não adiantava, ele tomava outro, até levei lá para a igreja, na época estava no ministério do pastor, eu deixei lá na secretaria para dar para as pessoas que usavam aquelas medicações. E não tinha remédio que curava o sono, nada, era um homem satisfeito, ele chorava, ele gemia de dor durante o dia, parecia que ele estava com dor no corpo, gemia, o carro já foi filmar no carro, antes eu era psicóloga, era só uma amiga, né, da família, eu fui um dia na casa dele, vamos no andar de cima, eu estava com gemia de dor na alma, uma dor. Eu, sinceramente, eu não sabia o que fazer com aquele homem, porque tudo que eu falava não adiantava. Os medicamentos que ele tomava não adiantavam, nada adiantava. Ele estava muito ruim. Então eu costumo consultar a Deus. Quando eu estou atendendo, eu falo, Senhor, eu sou limitado. A psicologia é limitada, mas o Senhor não é. O que o Senhor quer que eu faça com esse homem? O que vai adiantar aqui? E o Senhor falou comigo, o Espírito Santo de Deus me deu essa técnica de treinamento. O Senhor falou assim, pega na mão dele. O Senhor falou comigo, pega na mão dele, olha dentro dos olhos dele e diz apenas uma palavra. E eu disse, que palavra é essa? O Senhor disse, fala para ele, vai passar. E o Senhor disse, eu peguei nas duas mãos daquele homem, chorando, desesperado, angustiado, com os olhos cheios de lágrimas, eu olhei dentro dos olhos dele, peguei na mão dele e ele disse, vai passar, vai passar, vai passar.
Irmãos e passou. Graças a Deus. Ele foi completamente curado para a glória de Deus. E hoje ele dá esse testemunho. Hoje ele dá esse testemunho. Eu lembro que um dia ele falou comigo, estava lá na cela da minha casa. Ele disse, pastor, eu lembro, quando você atendeu outras pessoas, ou conversar com outras pessoas que tivessem sentido essa dor, faça o que você fez comigo. Pegue na mão dela, olha nos olhos dela e diga, isso vai passar. Porque o que mais dói dentro da gente é que a gente pensa que ele nunca vai passar. Que a dor nunca vai passar. Que aquele sentimento de amargura nunca vai acabar. E é por isso que a gente quer morrer. Então eu entendi isso. Por isso eu quero dizer nessa noite para você, tudo que você está passando, que está angustiando a sua alma, tudo que você está vivendo hoje, a tribulação, a angústia, a tristeza, os problemas, vamos. Passarás pelo rio, mas quando passares não te afogarás. Passarás pelo fogo, mas quando passares não te queimarás. Cairás na roda do leão, mas o leão não te condenarás, não te julgarás, né? Porque o Senhor está com a salva poderosa sobre você. Então pense nisso. É isso que você tem que ter no seu coração. Ter essa fé positiva, essa crença no que a palavra do Senhor diz. Por último, você precisa compreender os propósitos de Deus, focar no Senhor. Compreender os propósitos de Deus é entender a sua própria palavra. Quando a palavra do Senhor diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Quando eu passava na minha infância, na minha adolescência tribulada, com muitos problemas, com muitas angústias, com muitos sofrimentos, eu não entendia. Eu dizia para Deus, por que eu nasci? Para que eu nasci? Eu não pedi para nascer. Eu não queria ter nascido. Porque eu nasci dentro de uma família tão estruturada desse jeito. Por que? Eu não entendi. E porque eu não entendi, eu sofria. Eu ficava revoltada. Eu pensava tanta família aí, tanta gente que tem paz, olha eu que não tenho. Tanta gente que tem uma mãe estruturada, eu pensava na minha meia lavada aqui. Por que eu tenho que passar por essas coisas? Mas um dia eu entendi que tudo que eu vivi, que tudo que eu passei, voltou para o meu caráter, para alinhar o propósito que Deus tinha na minha vida, que era viver o seu evangelho, levar cura para outras vidas. Irmãos, é completamente diferente quando você vive uma coisa e você quer alguém que chega para você e vai contar o que está passando. O abraço que você dá é curador. Hoje eu abraço uma pessoa ali naquela igreja, chorando muito. E eu simplesmente abracei, Eu não disse muita coisa, mas eu pude sentir a dor daquela mulher, estava doendo demais. E eu só disse assim, Senhor, sabe, cura. Eu sabia que estava sentindo, que ela estava sentindo. Deus estava me mostrando, eu já passei por isso. Já estava quase terminando o seminário. Uma criancinha bem pequena, vestida de preto, me procurou. E ele disse, tia, você pode orar por mim? E eu disse, posso? E aí eu fui orar para aquela criança. Quando eu estava orando por aquela criança, Deus me mostrou que aquela criança tinha sido tocada com a minha palavra, por causa da questão do pai. Não sei nada, o Espírito Santo me falou. E eu comecei a dizer para ele, você tem pai, papai do céu te ama, ele cuidou de você. Assim como ele cuidou de mim, vai cuidar de você. Fica assim não, fica triste não. O Senhor mandou falar aquelas coisas daquela criança. E ele começou a chorar. Eu abracei aquela criança, até me baixei para abraçar, porque ele era bem pequenininho. E eu abracei aquela criança. E eu me lembrei de quando eu era pequena. De quanto eu queria ouvir alguém assim dizer isso. De quanto eu queria ter sido abraçada. E eu entendi que com as mesmas consolações que o Senhor nos consola, nós podemos consolar outros. E é isso que é o propósito de Deus. Isso que é o propósito. Por isso que nós temos que entender o propósito de Deus. Quando você entende o propósito de Deus, você para de murmurar. Quando você entende que você tem que passar por um deserto terrível, porque esse deserto vai te ensinar muita coisa, você para de murmurar. Quando você entende que você tem que ser humilhada, que você tem que ser maltratada, muitas vezes ultrajada, para que lá na frente Deus possa te exaltar, você então fica tranquilo e fala.
você possa ter a alegria do seu coração, ser grato ao Senhor e entender que tudo que está acontecendo vai conduzir para algo grande na sua vida. E que a situação e que a tempestade, que tudo que acontece, te levará a algo que Deus tem e que Deus tem. É assim que você vai vencer essa insatisfação. Se você deixar o seu coração ser tomado pela tristeza, pela revolta, se você não compreender por que você tem que passar por isso, se você ficar só reclamando, murmurando, lastimando, você só vai adoecer cada vez mais a sua alma. É por isso que Davi entendeu. E quando Davi, esse lamento de lágrimas e de dor, quando ele chora, ele entende, ele vira para a sua própria alma e ele diz: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Vocês viram que Davi entendeu o que ia passar? Eu entendo. Lembra de Jó, quando Jó estava passando pela luta tremenda? Aí ele se lembrou do Senhor e o que ele disse? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará a meu favor. E o Senhor se levantou a favor dele, vai se levantar a favor da sua vida também. Então joga fora a tristeza, joga